Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelas benevolências, pelas maravilhas que Ele tem feito sobre a minha vida. Dar graças a Ele, assim como todos já sabem, por mais este ano a qual Ele me concede, por tudo que Ele tem feito na minha vida e feito na vida da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como o salmista, no Salmo 89, eu também quero fazer. O salmista dizia assim: bendito as benignidades do Senhor, cantarei perpetuamente com a minha boca, manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Que nós possamos exaltar e glorificar o nome santo do Senhor, porque Ele é o único e verdadeiro, digno de toda honra e toda glória. Eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12. Eu quero compartilhar com a igreja somente um versículo a qual Deus tem colocado no meu coração e a qual Ele tem falado ao meu coração e vai falar à igreja esta noite. Aleluias. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Aleluias. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aleluias, glórias a Deus. Esta noite, amada igreja, eu quero falar à igreja aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Eu quero falar sobre a aliança de Deus. Eu poderia falar aqui esta noite sobre várias alianças, a qual a Bíblia nos traz. Eu poderia falar sobre a aliança de Noé. Eu poderia falar sobre a aliança abraâmica. Eu poderia falar sobre a aliança de Moisés, a aliança de Davi. Mas esta noite eu quero falar sobre a nova aliança. A aliança a qual está a minha vida, a qual está a sua vida. A aliança a qual Deus abriu a porta para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Pela sua misericórdia infinita, pela sua graça e bondade. Amém? Eu quero esta noite, então, falar sobre aliança. Se nós pararmos para pensar, o ser humano, ele faz várias alianças. Quando estamos no mundo, nós temos aliança com nossos amigos. Por quê? Porque nós temos uma aliança com o meio a qual nós vivemos. Nós temos que nos enquadrar aqueles requisitos. Nós temos que nos dar com aquele meio a qual vivemos. Mas isto é o mundo. Isto é o mundo. Eu quero falar sobre a aliança do nosso Senhor Jesus com a igreja. E esta noite eu quero passar à igreja os 9 requisitos necessários para essa aliança. Porque se sabemos e se entendemos de aliança, ou seja, mesmo pacto, toda aliança ela é formulada por um tratado. Ela requer alguma coisa de ambas as partes. Se nós olharmos a aliança entre Estados Unidos e Israel, vamos ver que cada país requer que um dê algo ao outro. Ele exige alguma coisa do outro. Se você olhar a aliança entre qualquer outra pessoa, ela exige alguma coisa. A aliança do casamento exige, requer algo de ambas as partes. Mas esta noite, a igreja do Senhor, eu quero falar sobre as nove coisas que requisitam para a aliança com Deus. Aleluias, glórias a Deus. Primeira coisa a qual a aliança de Deus é necessária. Antes de falar, eu quero dizer e quero explicar que a aliança, se nós observarmos a aliança é uma circunferência.
a qual ela não tem fim e não tem início. A aliança, ela se põe de duas partes. Aí a igreja me pergunta, duas partes? Eu digo sim, a parte de cima e a parte de baixo, a parte inferior. Na igreja nós temos a parte superior, que é Jesus Cristo de Nazaré. E temos nós que estamos debaixo da sua graça. Aleluias, glórias a Deus. E o primeiro requisito necessário para essa aliança, em que nós encontramos em toda a Bíblia, se você for olhar, primeiro de tudo, quando se faz aliança com alguém, se um país faz aliança com outro, eles têm que fazer troca de armas, ou troca de cinto. Isto significa proteção. Isso significa, quando você troca armas com uma pessoa que faz aliança com ela, ele diz que você tem a proteção daquela aliança que você fez. Ou seja, quem lutar contra você, vai lutar contra o seu aliado. Então podemos entender, você que tem aliança com Jesus Cristo, quem lutar contra a sua vida, está lutando contra o nosso Senhor. Vemos em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1, quando Deus apareceu a Abraão na visão. E Deus disse a Abraão: Abraão, não temas, eu sou o seu escudo e o seu galardão grandíssimo, o nosso Senhor Jesus, aquele que fez aliança comigo e com você. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso grandíssimo galardão. Davi entendeu bem isto. Quem lutar contra você, quem lutar contra o ungido de Deus, vai estar lutando contra Deus. Davi entendeu quando ele não quis tocar em Saul. No livro de 1 Samuel, no capítulo 24, quando Davi teve a oportunidade de cortar, de matar Saul ali na caverna, mas Davi não o fez. Davi chegou e disse que ele não poderia fazer aquilo contra o ungido, porque Davi sabia, mesmo Saul caído, ele era ungido de Deus. Então, ai daquele que tocar naquele que tem aliança com Deus, ai de qualquer um que tocar na sua vida, meu irmão, porque ele vai ter que ter com Deus. Deus é o seu escudo, e o nosso maior escudo, a qual nós encontramos nessa aliança, nós podemos encontrar em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, a qual fala sobre as armas a qual Deus nos dá. Armas poderosas para que nós possamos enfrentar, para que nós possamos batalhar e alcançarmos a vitória no nome de Jesus. A arma mais poderosa para a sua vida, acima de todas as coisas, é o nome de Jesus. Então entendemos que quando nós fazemos aliança com Deus, nós trocamos armas com Deus. Ou seja, ninguém pode tocar. Quem lutar contra você vai estar lutando contra Deus. Temos também a troca de túnicas, a qual a troca de túnica ou capa, ela significa que a tua vida se torna minha vida, e a minha vida se torna a sua vida. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus, a vida do Senhor se torna a sua vida. A sua vida é a vida do Senhor, ela pertence a Jesus. Aleluias. A exemplo disso nós vemos quando Jonatas trocou e deu a sua túnica a Davi. Ali Jonatas, ele fez uma aliança, entregando a Davi a sua túnica, a sua capa. Ele jurou
falou a Davi, ele fez promessa a Davi, que quem encostasse Jonathan estaria lutando a favor de Davi. Tanto é que nós vemos que Jonathan, ele foi até mesmo contra seu pai, para poder ajudar a Davi a fugir das mãos de Saul. Então vemos que o Senhor tem a sua vida em suas mãos, irmãos. Não temas, não se espante, porque Deus, Ele é o dono da sua vida. Ninguém pode tocar em você sem ter que passar na frente do Todo-Poderoso. Ninguém vai encostar em você sem ter que acertar com o Todo-Poderoso. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se alguém tocar em você, você não necessita revidar. Você não necessita se espinhar e levantar, porque você tem alguém que está ao controle da sua vida. Você tem uma pessoa, você tem um soberano, a qual Ele te guarda, a qual Ele tem o controle sobre a sua vida. Ele fará justiça por mim, Ele fará justiça por você. Aleluias! Glórias a Deus! Outro requisito necessário para que nós possamos ter aliança com o nosso Deus é o corte com derramamento de sangue. Significa cortar ou unir. A aliança com sangue é vida. Nossa vida se une para sempre e eternamente com aquele que nós fazemos aliança. Aleluia! Glória a Deus! Corte com derramamento de sangue. Isso quer dizer unir. A união com aquele que nós fazemos aliança. Quando você se casa, meu irmão, aqui no mundo, você adquire uma esposa, você faz uma aliança com ela. Você faz uma aliança de que você estará unido com ela até que o Senhor te leve, ou até que a morte o separe. Com nosso Senhor Jesus, aquele nos deu a aliança perfeita, esta aliança eternamente. Quando partirmos daqui, com Ele estaremos unidos lá no céu, festejando e exaltando o nome dEle. Outro sinal da aliança é o sinal da aliança, que significa fazer uma marca ou cicatriz. Se observarmos no Velho Mandamento, nós vemos quando Abraão, ele fez aliança, ou seja, Deus fez aliança com Abraão. Deus então instituiu, disse a Abraão, que todo homem, que todo macho deveria se circuncidar, deveria ter a marca, a qual ele seria condicionado, ou bem dizendo, ele seria um escolhido, seria um de Deus. Quando você faz aliança com Deus, o Senhor, Ele tem a marca por mim, por você. O Senhor Jesus, Ele carrega as marcas, a qual Ele fez aliança, mesmo sem nós sermos merecedores. Isso significa que quando Satanás nos quer dominar, devemos lembrar que lá no céu, Jesus Cristo tem as marcas da aliança, prova que nos comprou e que temos aliança com Ele. Ou seja, meu irmão, é mentira do diabo se ele diz que você não vai conseguir. É mentira do diabo se ele diz que você não vai crescer. É mentira do diabo se ele diz que você está acabado. Porque o Senhor Jesus, Ele tem a marca da aliança em suas mãos. Vemos
cidade. Ele não cria que Jesus havia aparecido. Então o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 20 ao 26, ele chama Tomé e diz a Tomé: Tomé, tocas aqui na marca, tocas aqui nas minhas chagas, tocas aqui no meu lado direito, para que tu veja a marca a qual eu paguei o preço por sua vida. Se você tem aliança com Deus, meu irmão, apenas tranquilize o seu coração, porque é Deus esta noite te traz esta palavra para que você venha fortalecer, para que você venha crer que Deus é Deus e que Ele não falha, que Ele não deixa os seus perecer. Aleluias! Outra aliança que Deus nos dá, aliança da troca de nome. Vemos em Gênesis, quando Deus troca o nome de Abraão. A nossa Bíblia em português, ela diz Abraão, era Abraão para Abraão. Deus troca o nome de Abraão e coloca Abraão. A nossa Bíblia em português, ela não traz, mas se você olhar nas outras versões, o nome de Abraão vem com H, e H de Jeová. Jesus Cristo, em todas as suas pregações, ele gostava de dizer, gostava de se chamar o Filho do Homem. Oh, aleluia! E nós, pelo Espírito Santo de Deus, nós testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, você é filho de Deus, você tem um novo nome na presença de Deus. Aquele velho Wagner, aquele já morreu, aquele velho Wagner, hoje ele é um novo Wagner, um novo filho de Deus, porque Deus fez aliança, Deus tem a cicatriz, Deus deu a sua vida, Deus trocou o meu nome para a honra e para a glória do nome dele. Temos os termos da aliança no nosso requisito, meu irmão. Na palavra de Deus, toda aliança tem seu termo. Se você faz aliança com um amigo ou com uma pessoa, vai ter termos que você vai ter que cumprir. Se um país, Estados Unidos, por exemplo, faz aliança com Israel, tem termos a qual ambos os países têm que cumprir. E nós temos na nossa aliança com Deus termos que nós temos que cumprir. Isso significa leis que vão valer na aliança, se mantida ou quebrada. Ou seja, nós temos leis na nova aliança. A lei que Deus nos dá é que nós, pela fé, confiamos no Filho do Deus Todo-Poderoso. Porque em Efésios 2, no capítulo 8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você crer, se você aceitar, você verá a glória de Deus. Aleluias, aleluias. Temos nessa aliança, temos também a sétimo requisito, a qual é a refeição da aliança. Nós vemos quando nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 7 ao 23, ele dá a sua última ceia, antes dele entregar a sua vida para crucificar e morrer por nós.
O Senhor faz a refeição ali com seus filhos. O Senhor dá o alimento aos seus filhos. Ou seja, isso significa que tudo o que eu comer vai para o meu sangue. E sangue é vida. Temos o alimento de Deus, a refeição, a qual nós cumprimos a nossa aliança com o Senhor. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 6, que Ele era o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão terá vida eterna. Se você tem aliança com Deus, preencha os requisitos do Senhor para que você possa ver a glória de Deus. Preencha os requisitos da aliança com o Senhor para que o Senhor venha cumprir as promessas deles na sua vida. Em nome de Jesus, aleluias. Temos também o oitavo termo, que é a morte de um animal. Toda aliança, quando se é dada, a qual nós encontramos na Bíblia, nos fala do sacrifício de um animal. Isso significa, estamos morrendo e nascendo de novo. Que eu morra, se não cumprir, e você morra, se não cumprir. João 1, versículo 29, a palavra nos diz: Jesus Cristo é o Cordeiro que deu sua vida por nós, e é o que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus é o Cordeiro Santo, que já morreu por mim e por você. Aleluias! Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Temos o nono termo, que é a árvore, ou animal manchado de sangue. Significa a lembrança da aliança. Todas as vezes que olhar para lá, devo lembrar da aliança. Aleluias! Todas as vezes que você olhar para a cruz do Calvário, que você olhar para o nosso Cordeiro Santo de Deus, você deve lembrar da aliança que Ele fez com você. Eu quero dizer a você, meu irmão, esta noite, com esses termos da aliança a qual o Senhor nos traz, que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. A palavra nos fala que Deus, Ele guarda os seus, que Deus, Ele não deixa aqueles que é seu, as suas pernas vacilarem. Se você tem aliança com Deus, sinta o renovo do Espírito Santo em sua vida. Cumpra os termos a qual o Senhor tem chamado, tem imposto para você. Porque você é um escolhido de Deus. Você é um filho de Deus. E Jesus de Nazaré, Ele deu a vida por mim e por você, para que nós hoje estivéssemos aqui para a honra e para a glória do nome dEle. As promessas de Deus não vão deixar de se cumprir na sua vida, se você estiver fiel com o Senhor, cumprindo os termos que são necessários. Aleluias! Glórias a Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para que possam estar de pé. Aleluia, Senhor. Eu quero dizer a todos vocês que têm aliança com o Senhor, esta noite, que você venha a refletir sobre os termos que foram lhe dados do Senhor. E quando Satanás tentar jogar seta ou tentar desviar o teu caminho, lembra que o preço maior já foi pago por ele, e que ele não tem nenhum poder sobre a sua vida, porque aquele que é mais grande tem o controle de sua vida sobre a sua vida. Aleluia!
Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Amém, irmãos? Grande palavra que ouvimos da parte de Deus. Glória a Deus. Eu estava meditando enquanto o Wagner estava ministrando a palavra de Deus. Quando Paulo de Tarso, ele começou a perseguir o povo de Deus. Ele começou a tirar o povo de Deus, querendo matar, levar as mulheres cativas. Matava a espada e levava alguns à prisão. Um dia ele pediu carta a Damasco para prosseguir na sua maldade contra os filhos de Deus. E o Senhor se encontrou com ele na estrada. E a Bíblia diz: e caindo em terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro será para ti recalcitrar contra os arguilhão. Jesus não disse assim: tu estás perseguindo Pedro, tu estás perseguindo Paulo, tu estás perseguindo Bernabé, tu estás perseguindo Filipe, tu estás perseguindo. Não, Jesus disse assim: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Glória a Deus. Pensa, irmãos, quando você está sendo perseguido, quando você ser perseguida, louvado seja Deus, Jesus de Nazaré, aleluia, entra na sua frente e diz assim: o assunto é comigo, aleluia, o assunto não é mais com você. Jesus vai na sua frente, levanta o escudo e diz: o problema agora é comigo. Glória a Deus. É por isso que nós, irmãos, que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós deixamos as causas para Jesus resolver. Aleluia, porque eu não vi até hoje ninguém se levantar contra os ungidos de Deus, que se fica em pé diante de Deus. Eu não vi ninguém até hoje, aleluia, com mais de 20 anos de evangélico, das Assembleias de Deus ao qual sirva a Deus, alguém que se levanta contra os ungidos de Deus, que se permanece em pé. Eu não vi até hoje. E por isso você não precisa se preocupar, aqueles, se porventura ter se levantado contra você, que não vai ficar de pé diante